Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um podcast Nutri Sem Filtro. Olá, pessoal. A gente está aqui hoje com mais um podcast Nutri Sem Filtro. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante, né? Que é a visão, que são os olhos, né? Os problemas de visão, de vista, né? Como que fala visão, vista? Não, sim, distúrbios da visão. Com um oftalmologista, que é o Pedro. Você pode se apresentar, Pedro, pra gente? Meu nome é Pedro Luiz, sou oftalmologista em São José desde 2003 e obrigado pelo convite, pela oportunidade para a gente poder tirar algumas dúvidas sobre as doenças oculares. Isso. Mas a oftalmologia é uma área muito diferente da medicina, né? Sim, a gente tem um contato assim, bem limitado durante o curso. Meu estágio foi um estágio de 15 dias só. Mas aí, quando a gente se interessa, a gente vai atrás. Assim, eu frequentei os ambulatórios, eu fiz iniciação científica. E isso foi cada vez me interessando mais. Entendi. Coisas boas que você teve, assim, na oftalmologia, que você acha? Então, assim, a gente acredita hoje que a oftalmologia tem muito ainda a ganhar em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento, mas a gente já consegue, dentre as doenças, 90% de resultado. A maioria são doenças evitáveis, claro, a gente tem que agir antes. Pacientes com glaucoma, detecção precoce, campanhas, evitar que o paciente chegue à cegueira por glaucoma. A gente hoje em dia não consegue curar as doenças realmente genéticas, que ainda estão engatinhando ainda, já tem alguma terapia para retinose pigmentar, uma delas já é tratada por engenharia genética. E as doenças ligadas à prematuridade, por exemplo. Agora as outras, miopia, hipermetropia, catarata, descolamentos de retina, mesmo a degeneração de mácula já está tendo muito avanço na medicina. Então, hoje a estatística é essa, 90% das patologias oculares ou são curáveis ou evitáveis. Tá. E quais são as doenças que você mais recebe, assim, no seu consultório? O vício refracional ainda é, assim, a maior demanda nossa, né? São as doenças dos óculos, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo. Miopia, então, a gente não consegue ver de longe, né? Sim. É isso. Só dá pra fazer um resuminho. Hipermetropia... A hipermetropia tem essa lenda que você não enxerga de perto, mas uma hipermetropia alta, você também não enxerga de longe. Você não consegue enxergar nem de longe nem de perto. Você tem uma dificuldade visual nas duas distâncias. Mas é quando é mais grave, assim? Quando a miopia, quando a hipermetropia é alta, sim. Ah, tá. E daí tem um astigmatismo, né? É um problema de foco entre os dois eixos da córnea, né? Então, acaba que você também desfoca longe e perto. Ah, tá. Ah, os dois também. Os dois também. Mas é pior para ler, para... Os dois. Que se uma pessoa fica, claro, no computador 8 horas, ela vai ter mais dificuldade do que se ela for hipermétrope, com astigmatismo. Se ela for míope, perdão, do que com astigmatismo. Então, mas as duas distâncias são afetadas. E tem a catarata, né? Catarata, então, as doenças do envelhecimento têm aumentado demais, né? Então, conforme a população envelhece, a catarata é uma doença, uma das causas é a senil, então é uma doença do envelhecimento. Ah, tá. Então, ela tem surgido muito. E as pessoas estão... A expectativa de vida aumentou, né? Então, acho que por isso, né? Por isso, a catarata tem sido mais prevalente e também as degenerações da retina. Mas, especificamente, a catarata também tem chegado muito no consultório. Ah, tá. E a catarata tem como fazer a cirurgia? Sim, a cirurgia ela é feita e antes a gente tinha o conceito de fazer a cirurgia para devolver transparência para o olho. Por quê? A catarata ela é uma opacidade de uma estrutura chamada cristalino, que é uma lente que existe dentro do nosso olho, que ajuda a fazer o foco. Conforme a gente vai envelhecendo, ela vai ficando opaca. Entendi. Então, antes, qual que era o objetivo? Tá opaco? Vamos fazer ficar transparente. Tá. Hoje tem um objetivo a mais. Qual que é? Tirar o grau dos óculos. Ah, tá. Porque a partir do momento que você você aspira um cristalino opaco, você tem que implantar uma lente no lugar. Entendi. Aí você implanta uma lente para pessoa que enxergar. Você já faz os melhor. cálculos biométricos que a gente chama, tem um equipamento para isso. Você tem diversos tipos de lentes intraoculares. As mais simples que podem tirar um foco só, as lentes que tiram a parte de um foco com astigmatismo, que são as tóricas, e as lentes multifocais. Nossa, que moderno, né? Sim, cada vez tem modernizado mais essa parte da Mas lente. antigamente não tinha isso. A primeira cirurgia de catarata era feita pelos egípcios, né? Que na verdade você dava uma pancada no olho da pessoa para deslocar o cristalino para trás. Como assim? Eu não sei como é que é, se era um murro, mas ele dava uma pancada no olho de uma pessoa. Que e legal. Aí você deslocava... Legal não, né? Mas assim, interessante, né? A pessoa estava com a vista toda tampada por um cristalino opaco. Você dava uma pancada no olho dela, o cristalino deslocava
Você deixava entrar luz no olho, mas você ficava com déficit de grau Mas de você uns ficava 20. cego daí. Não, você ficava 20 graus hipermétrope. Ah, tá. Mas você era cego 20 agora. graus? Agora você não enxergava nada, agora você enxerga vultos ou Entendi. conta-dedos. Tá. Melhor do que Enfim, nada, melhor do né? que nada. Tá. Depois, na Idade Média, eles tinham uma pequena varetinha que eles faziam uma perfuração na córnea e empurravam o cristino para trás. Aí era uma coisa que não era uma pancada, era mais singelo, vamos dizer assim, mas você tinha que perfurar o olho do paciente. Uhum. E até a década de 80, a cirurgia de catarata era uma remoção do cristalino. Só? Você, Aí não paciente tinha fazia essa lente, internado, né? não tinha lente. Você tinha um crio, que era um probe, né, que congelava, Sim. então você congelava o cristalino e puxava ele congelado com esse probe. Tá. Aí depois da década de 80 veio a tecnologia das lentes A intraoculares. lente, na verdade, ela vai substituir o cristalino. Cristalino, ele é uma lente. Ah, tá. Entendi. E é verdade, assim, quando a pessoa faz a cirurgia, ela começa a ver imediato o negócio? Então, essa é uma grande satisfação da oftalmologia, né? Você tem resultado, como a gente falou no começo. Por que ser oftalmologista? Resultado, a gente tem uma satisfação profissional. Uhum. Então, paciente que não está enxergando nada, de repente opera no dia seguinte ou uma semana depois. Começa a enxergar tudo, né? Tudo. Nossa, deve ser... E uma curiosidade minha aqui, quando a gente vai no oftalmologista, aí a gente senta lá, né, e coloca aquele negócio e fica assim, é esse ou é esse, não é? É a gente que define nosso grau? Não, a gente já tem algo estimado. Ah, tá. Que a gente pode porque fazer. Assim, eu fico com medo, porque às vezes eu fico muito na dúvida, se é ou não é, entendeu? Vai que eu falo errado. Sim, é por isso também que hoje em dia a indústria ótica dá uma garantia de 4 meses na troca de uma lente de um óculos, entendeu? Entendi. Você vai numa ótica e faz seu óculos, não ficou bom, você tem até 4 meses da data da receita para você trocar de graça. E tem gente que fica muito tempo no esse, tipo... Você... Fica. Mas assim, com a prática a gente tem uma estimativa. Primeiro, o paciente já vem com óculos anteriores, já tem uma ideia do que ele está usando. Tá. Então, você faz um refinamento. Uhum. E assim, entre 0,25 para cá, para lá, que é a mínima graduação entre a diferença entre as lentes, também não faz muita diferença. Tá. É difícil você ir, por exemplo, vamos dizer que você vai no oftalmologista hoje, vai no outro daqui a uma semana. Às vezes dá diferença. As receitas não vão bater. Tá. Mas as diferenças são tão mínimas que as duas estão certas. Entendi. Tá. E criança, né? Porque eu vejo criança com óculos, pequenininha mesmo, com óculos, né? Como que faz para você definir o grau de criança? Antes a gente ter... Porque hoje a gente tem um equipamento que chama autorrefrator. O autorrefrator, o que é? É um equipamento que ele dá uma estimativa automática do grau para você. Tá. Você faz fora do consultório do médico. Geralmente quem faz é uma tecnóloga. Aí você já chega dentro do consultório com essa estimativa. Antes... E hoje em dia, com criança, a gente fazia uma técnica que era de sombra. Então, você tem um equipamento que joga uma luz e você usa umas lentes antes dessa sombra. Tá. E conforme o sentido da sombra, esse paciente está míope ou hipermétrope. Então, se a sombra vai a favor, ele está hipermétrope. Se a sombra vai contra, ele está míope. É difícil explicar isso aqui, mas é tecnologia ótica. Tá, mas aí é só chama esquiascopia. Não tenha o refinamento, né, da criança. Se uma pessoa que faz uma esquiascopia bem feita, às vezes é melhor que o autorrefrator. É mesmo? Se a criança colabora, claro, né? É difícil, mas se ela colabora, dá pra gente fazer. Tem uma estimativa boa do grau. E essas doenças, elas são ou genéticas ou congênitas na formação, assim? Tipo miopia, astigmatismo? Não, hoje em dia a gente tem a parte, claro, genética, mas tem a parte ambiental hoje. A gente tem duas, isso dizendo na miopia. Na miopia, a gente tem duas linhas aí de pesquisa. Uma na acomodação. O que é acomodação? É o fenômeno de você fazer a visão de perto, você fazer o foco de perto. Então, a pessoa que fica no computador o dia inteiro, estima-se que ela tem mais chance, ou lê o dia inteiro, mais chance de se tornar míope. Por isso que o CDF... Mas aí tem que ter a tendência genética a ter também, né? É uma mistura, sim. Tá. Mas durante a pandemia a gente observou muita descompensação descompensação na miopia. Na pandemia aumentou? Muito, aumentou. Eu vi uma pesquisa, acho que naquela Lancet, sabe, na revista, né? Que falaram que adolescentes míopes, né, aumentou muito na Aumentou, isso que os adultos estabilizados também tiveram a pior. Mas assim, são duas linhas de pesquisa. Primeiro é o processo de acomodação, que é esse foco de perto. Para fazer o foco de perto, você usa um músculo que é um anel. Então ele age como um cinto. Tá. Quando você faz o foco de perto, ele aperta. Então o seu olho, como se estivesse apertando no cinto e ele estica para trás. Sei. E é isso a miopia. A miopia é um crescimento nesse diâmetro. Ah, tá. O olho passa a ficar com aspecto de bola de futebol americano. Isso é uma bola de futebol. Entendi, mais Entendeu? esticado. Então, mais esticado, mais alongado. A gente fala de alongamento. Tá. Cada milímetro de alongamento, a gente estima que são 3 graus de miopia. Você tem uma coisa muito refinada no nosso olho. Então, você está lá no computador, só usando esse músculo, a tendência do seu olho é alongar, mas outros fatores têm que estar envolvidos, que é o fator genético.
Então, essa parte branca do olho, ela é feita de colágeno, ela é elástica. Tá. Se ela for elástica demais, o olho vai alongar com mais facilidade. As pessoas que têm muita elasticidade também. Tem essa parte genética, isso que define a parte tá. genética. Mas hoje em dia eles também têm falado muito sobre a entrada de luz no olho. Então, pessoas que ficam ao ar livre têm menos, além de não fazer acomodação, mas têm menos chance de desenvolver o aumento de miopia também. Então, hoje em dia a gente sugere 2 horas por dia. Uma criança, uma atividade fora de casa. E o óculos escuro, ele atrapalha? Falam que atrapalha um pouco, assim, essa... Não, o óculos escuro, se ele for de má qualidade, atrapalha. Porque o que acontece? A gente tem um diafragma, né? Ou seja, a nossa pupila controla a entrada de luz no olho. Se eu estou usando um óculos escuro, eu não vou usar esse controle, porque a princípio meu olho está entendendo que não tem luz entrando nele. Então, se o óculos não está filtrando a radiação nociva do sol, e eu não tenho essa proteção, a radiação nociva vai entrar com força dentro do meu olho. Mas eu não tenho que ter um pouco de radiação entrando para meu olho poder fazer esse movimento de focar? Não? Não. Tá. A radiação que eu falo nociva é a UVA, UVB. Tá. E hoje em dia fala-se muito na luz azul. Que é a luz do celular. E também do sol. O sol tem luz azul. Tá. Que é muito mais potente que a do celular e de um computador. Então tem que usar óculos. Então, no sol, sim. Agora, a parte de filtro de luz azul no monitor, você pode colocar o filtro no seu monitor. Ou você usa um óculos. Ou no celular também, né? Você tem os filtros de bloqueio de luz azul no celular, nas telas e no computador também. Agora, claro, saiu no sol, o ideal... Assim como você passa um protetor solar na sua pele, o ideal é você usar um óculos que... E tem queimadura também no olho, né? Tem queimadura, já tem de criança que fica no sol, na praia. E tem com queimadura nos olhos? Então, você pode ter 2 tipos de queimadura. Você pode ter queimadura a nível solar, hein? Tá. A queimadura direta pelo sol na córnea. Você faz o que a gente chama de ceratite solar. Ou você pode ter a queimadura na retina, que é quem fica contemplando o sol. Olhando para o sol? Mas tem imagina. gente que fica olhando para o sol? Tem, pessoas que ficam olhando o sol. Não, a gente observa isso muito em pessoas psiquiátricas, entendeu? Tá, entendi. Porque solar. Incomoda, né, olhar para o sol? Pessoas psiquiátricas ou pessoas que estão em alucinação. Tá. Então, elas, por algum efeito alucinógeno, alguma droga, eles podem ficar contemplando o sol. E é como se estivesse com uma lupa incidindo sobre um papel. Entendi. O cristalino ela é uma lente biconvexa, igual uma lente de uma lupa, o nosso cristalino. Então, ele faz o foco na retina. Se eu potencializo o raio solar na retina, eu vou queimar essa área. Então, a gente chama isso de maculopatia solar. Tá. Além das queimaduras externas, né? Por exemplo, produtos químicos. E tem maquiagem também, não tem? O pessoal que usa maquiagem. Maquiagem, sacola de cílios, dependendo, como for, pode gerar também alergias. Aí tem a parte alérgica também envolvida, não a parte de queimadura. Tá. Mas a maquiagem eu nunca vi queimadura por maquiagem. Já vi queimadura também por produtos para alisamento de cabelo. Por exemplo, formol. Eu vi isso também numa notícia. Existe. Com formol, né? O vapor do formol pode fazer aqui uma queimadura ocular, mas assim, essas queimaduras são reversíveis também. A pessoa sofre uma dor, assim, por alguns dias, mas com colírios, com tratamento, volta ao normal. Tá. E tem também a por solda. Soldadores que não usam máscara podem ter queimadura ocular também. Então, desculpa, deixa eu só interromper. Você falou dos fatores ambientais da miopia, também tem do astigmatismo, que é coçar os olhos. Então, o alerta que fica aqui é que as pessoas não coçem os olhos com frequência, porque o olho ele é elástico. Se você coça muito ele, você deforma. Você pode ter Nossa, achei a coisa mais gostosa do mundo coçar o olho. Tem uma das condições chamada ceratocone, que é quando a córnea começa a atingir um formato de cone, não redondinho. O que é a córnea? Essa estrutura da frente onde a gente põe a lente de contato. Ela tem que ser redondinha. Se começa a coçar muito o olho, ela começa a ficar no formato cônico. Isso gera um astigmatismo, muitas vezes, que não consegue ser corrigido com óculos. Nossa! Aí você tem que usar uma lente de contato rígida, fazer alguns implantes de anéis, são como se fossem clipes intracorneanos ou até o transplante de córnea. Então, não pode coçar o olho. Não pode coçar o olho. E tem também o deslocamento de retina, né? Também, em alguns casos extremos, se a pessoa já tem uma predisposição, já tem algumas degenerações na retina, com o fato de você ficar coçando o olho, você pode fazer com que ocorram rasgos nesses pontos e a retina posteriormente descolhe. Tá. Tem uma coisa também que eu reparo, não é sempre, às vezes eu tenho isso e as pessoas falam, parece que tem uma coisinha na visão, sabe? Parece um mosquitinho, assim, você olha o negócio vai junto com você, olhando. Isso é muito comum. Isso aí são alterações numa gelatina que a gente tem dentro do olho, chamada de vítreo. Imagina um ovo, não tem a clara dentro? Tem. Um olho igualzinho. O olho ele é uma casca, que é essa esclera, que é uma cápsula externa, e dentro ele é composto pela retina
e pelo vítreo. Uhum. Esse vítreo tem que ser uma das funções dele é a transparência. Tá. Só que com a idade, assim como vão surgindo rugas, cabelos brancos... Ah, então eu tô velha, é isso? Não é que você tá velha. Mas é um processo do amadurecimento do globo ocular. Entendi. Esse colágeno ele vai perdendo consistência. Tá, vai endurecendo. Vai formando estruturas de colágeno aglutinadas, né? Uhum. Muitas vezes isso pode até gerar um descolamento desse morvítreo, ele pode descolar e aí você vê mais moscas ainda. Uhum. E aí você fica vendo, assim, mais contra um anteparo branco, como eu tô vendo. Eu tenho algumas, eu vejo a luz branca ali, eu vejo eles no anteparo. Uhum. Mas isso, na maioria das vezes, não é um mal nenhum maior. Tá. Mas está relacionado também a algumas doenças inflamatórias do globo, em que você tem aqui alteração no vítreo por inflamação. Ah, tá. Ou hemorragias também. Às vezes o que você está vendo é um coágulo, não é essa aglutinação. Então, qualquer sintoma relacionado a alterações de moscas volantes, que a gente chama, tem um médico para isso, são moscas volantes. Moscas volantes. Procura o oftalmologista para fazer um mapeamento de retina. Então já pode marcar minha consulta. Pode marcar. E tem a questão da pressão alta do olho também, né? Tem relação com pressão do... Não tem. Não tem relação, São compartimentos diferentes. Tá. Né? O compartimento vascular é um, e nem é fator de risco para pressão alta na vista, quem tem pressão alta no corpo. Tá. E o compartimento ocular é outro. Tá. Então, essa pressão do olho é dada pela produção de um líquido chamado humor aquoso, que está na parte da frente, entre a córnea e a íris. Tá. Então, se você produz mais humor aquoso que você consegue drenar, ou se você não consegue drenar o que você produziu, você até produz um humor aquoso normal, mas não consegue drenar, a pressão do olho aumenta. Aumenta. E o sintoma, a princípio, não é nenhum. A pessoa, às vezes, não sente nada. Por isso que tem que fazer consulta, né? Sim. Porque isso a pressão alta no olho é um fator de risco para glaucoma. Não é que todo mundo que tem pressão alta no olho vai ter glaucoma. Achei que a pressão alta fosse glaucoma. Isso é um conceito antigo e equivocado hoje em dia. Você tem um glaucoma de pressão normal e eu sou um hipertenso ocular. Minha pressão geralmente é mais alta que o normal, mas toda a minha família tem, minha mãe, meus irmãos, mas a gente não desenvolve o glaucoma. E o glaucoma é o quê? O glaucoma é uma doença do nervo óptico. O que é o nervo óptico? É uma estrutura que liga o olho ao cérebro. Tá. Não diretamente ao cérebro, mas ele tem vários caminhos. Um deles é o nervo óptico, depois tem os tratos corticais, enfim. Mas ele é uma das pontas de união entre o olho e o cérebro. E se você perde fibra nervosa, você até pode enxergar, o seu olho pode enxergar, mas você não consegue enviar a mensagem para o cérebro. Hoje em dia, a gente sabe, a neurologia, que 25% da nossa função cerebral é usada no processamento visual. Então, 25%? Nossa, é muito, porque né? não é só enxergar, eu tenho que enxergar, eu tenho que lembrar que seu nome é Sabrina, Entendi. eu tenho que ver como é que tá seu cabelo, quer dizer, muita coisa. Tem gente que enxerga e não consegue dar nome a uma coisa. Tem algumas doenças de associação, são doenças associativas. Tem gente que olha o rosto da pessoa e não reconhece. Ela vê um rosto, mas não consegue linkar com o rosto da pessoa que ela conhece. Então, são as doenças de processamento visual também, não é só na visão. Entendi. Tem igual tem o processamento auditivo, tem o processamento mesma visual, coisa, a área né? de brocada, fala, tem área de processamento visual também. Então, o nervo óptico ele ajuda a fazer isso, a comunicar a visão com o cérebro. No glaucoma, as fibras vão morrendo lentamente, devagarzinho. O pessoal não percebe. Quando ela se dá conta, já está no final da doença. Aí tem pouco a fazer. Por isso que eu falei que o glaucoma é uma doença preventiva. Por isso que tem que ir no oftalmo, oftalmologista. Né? E a pressão alta no olho é um dos fatores de risco. E a genética. Uma doença também então, se de alguém ordem tem na genética. família, já fica alerta, né? Fica alerta. Quem tem um familiar com glaucoma tem que fazer exames de rotina. E como a visão a visão não, os olhos, né? Eles são órgãos como do sentido, né? Como outros órgãos do nosso corpo. Então a gente também precisa tá atento à alimentação, né? Porque quem nutre nos nossos olhos são os alimentos que a gente come, né? Sim, o metabolismo da retina, ele quanto mais saudável for sua alimentação, melhor ele vai ser. A gente sabe que a vitamina A ela tem muita importância nessa questão claro e escuro. Por que a gente entra num ambiente escuro, nossa visão leva um tempo para melhorar? Porque você tem células na retina que atuam de formas diferentes. Tem células que atuam no claro e células que atuam no escuro. Então, você tem que toda hora fazer esse liga uma, desliga a outra. E quem faz isso é a vitamina A, que ajuda a fazer esse processo. Ela é rodopsina, né? Isso, a rodopsina. Vai ajudar também a inibir o envelhecimento da retina, que é no caso da luteína, que é um carotenoide também. Que é antioxidante, né? Antioxidante, isso. Então, algumas doenças também ligadas ao envelhecimento da retina são por deficiências vitamínicas. Tem a cegueira noturna. Cegueira noturna. Que é a nictalopia, que a gente chama, né? É o termo médico para cegueira noturna, que é de vitamina A, mas ela também gera olho seco.
E olho seco era a xeroftalmia. Que aí seca... Nos países onde forma ocorre úlcera, né? isso, resseca o olho, forma úlceras. Quer dizer, a vitamina A age também nessa frente de lubrificação do olho. E antigamente acho que tinha mais, né? Que as pessoas não sabiam disso, né? Tinham, e assim, a gente tinha, assim, alguns países do mundo ainda existe muito isso. Países onde ocorre subnutrição grave, principalmente na África. Tem bastante ainda disso. Ainda existe, infelizmente. E é uma coisa tão simples, né? Comer vegetais, né? Comer... Mas o acesso ao alimento, infelizmente, no mundo... E aí tem também a luteína que você falou, né? Que a luteína que já ajuda também, ele é um que é o carotenoide também, né? É um carotenoide antioxidante que ajuda no processo anti-envelhecimento da retina. Uhum. Então, já as degenerações de retina, a degeneração seca tem a gente tem 2 tipos de degeneração da mácula. Tem a seca e tem a úmida. A gente sabe que as vitaminas têm um processo de ajuda para inibir a transformação da seca para a úmida, mas na seca em si... Alguns estudos eles estão sendo utilizados. Tem um medicamento novo que surgiu nos Estados Unidos, que é injetado no olho dos pacientes. O FDA já aprovou, que é contra a atrofia geográfica da mácula, que é essa parte de degeneração seca. Degeneração macular. Isso, a seca, que tem a seca e a úmida. E Então, a seca não tinha nada, a gente não tinha nada, não tinha o que fazer. Agora já tem essa injeção intraocular. Mas ela não tem a ver com os alimentos, não? Não, na verdade ela é um inibidor do complemento, o fator complemento, que é um fator inflamatório ligado ao envelhecimento. Mas a vitamina é importante para isso, para evitar que você evolua para a forma úmida, que é uma forma grave da degeneração. Eu fiz uma vez um exame genético e aí deu que eu tenho... eu posso desenvolver a degeneração macular, né? É genético, então? Então, tem mais de 300 genes ligados à degeneração de mácula, mas tem tudo, né? Algumas doenças, a maioria na oftalmologia tem a parte ambiental também. Então, você tem que ter uma dieta rica em frutas, verduras e hortaliças. A gente sabe hoje em dia que a obesidade é um fator de risco também para a degeneração de mácula e sedentarismo. A parte do sol. Então, o envelhecimento da retina, o sol, ele altera o DNA. Sim, é mutagênico, né? Isso, mutagênico. E na retina também isso ocorre. E o tabaco, né? O tabagismo, ele é muito nocivo para desenvolvimento da doença. Então, se você não fez isso na sua juventude, e não vem fazendo, você ainda é jovem, mas continua não fazendo, ótimo, você vai ter uma terceira idade enxergando bem, apesar da sua genética. Mas não tem cura da degeneração macular? Não tem cura, já existe o tratamento, na úmida também são injeções, agora surgiu esse tratamento com um tratamento revolucionário na atrofia geográfica da mácula, que é a parte seca, a gente não tinha o que fazer, você viu o paciente atrofiando a retina na sua frente, hoje já tem, mas ele não chegou no Brasil ainda. Mas vai chegar, né? Mas vai chegar logo, logo. Mas até eu ficar velha já... Não, até aí já tem um falta muito tempo ainda, né? Não, aí já tem a célula tronco, o tronco, né? Que ainda está tudo em desenvolvimento. O ômega 3 também, né? É importante porque é um antioxidante, né? O ômega 3, a gente tem achado mais importância no ômega 3 na relação dos pacientes com olho seco. Porque os estudos também relacionados à retina com ômega 3, eles foram controversos. No começo se usava muito, aí depois foi abandonado. E hoje a gente descobriu que os ômegas, não só ômega 3, mas eles têm um papel importante. Ômega 6, ômega 9, sim, no olho seco, dos pacientes que têm olho seco grave. Tem uma doença que seca, né? Síndrome de Sjögren. Isso. Você desenvolve boca seca e olho seco. E a gente costuma dar... Tem 2 produtos oftalmológicos no mercado, de ômegas, que ajudam na... E assim, alguns pacientes que são veganos, aí podem ter um que chama tedrailin, que ele não tem ômega do peixe, tem ômega da linhaça. E aí os pacientes que são veganos, uma vez o paciente me questionou, não, doutor, eu sou vegana, não posso tomar isso, porque é do peixe. Daí eu passei o Drylin para ela. Que aí é da linhaça, que tudo bem, né? Tudo bem. Mas o ômega 3, ele é um antioxidante natural, assim, né? Antioxidante, mas os estudos em relação ao estudo da REDS 2, né? Que assim, ele não é muito... Ele, assim, algumas formas ainda contém ômega 3. Vitamina C, vitamina E também, né? Vitamina E, o cobre, o zinco. São minerais, né? São minerais importantes na retina também. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação. Você consegue enxergar a relação obesidade e problemas... Não, consigo enxergar a partir do momento que a obesidade começa a levar o paciente a desenvolver diabetes, desenvolver hipertensão, distúrbios de dislipidemia, que são os acúmulos de colesterol. Mas tem uma doença que é relacionada com a diabetes, né? Que é super séria. Hoje em dia é a maior causa de cegueira em adultos jovens, cegueira evitável, né?
que é a retinopatia diabética. Isso, retinopatia diabética. Mas a diabetes, assim, no olho, ela pode desenvolver várias coisas. Primeiro, a catarata precoce. Segundo, neuropatias, né? O paciente pode ter inflamações do nervo óptico causadas pela diabetes. E você pode ter a retinopatia diabética. E tanto a diabetes tipo 1 quanto a tipo 2? As duas. Porque é tipo uma genética, a gente não consegue, né? A gente consegue controlar ao longo da vida, as né? As duas, mas se você tiver tipo uma hemoglobina glicada acima de 7, tá. O potencial de chance aumenta em 10 vezes. Só pra falar, né, que a hemoglobina glicada, assim, o máximo é 5,7, já tá no limite, já é ruim, né? Então, mas 7 já é de bem 7 alto, né? já é protetivo pro olho. Tá, já não tem problema. Já não tem tanto problema. Tanto problema, né? Não tem tanto, mas você vai acompanhando. Acima de 7, a chance é multiplicada por 10 na pessoa desenvolver a retinopatia diabética, que volta a falar O que é hoje a em dia, retinopatia diabética? é uma doença da circulação da retina. Então, a diabetes ela afeta a microcirculação. Por isso que eu falo de hipertensão arterial, que também afeta a microcirculação. As doenças de colesterol que também afetam a circulação. A retina é um tecido, como tem uma atividade metabólica muito intensa, ele precisa de muita energia. Então, a circulação é uma dela, dos órgãos que mais você tem, que precisam de glicose, né? mais, porque tem muita é um tecido né? neurológico. É um tecido neurológico. A retina é um tecido neurosensorial. Então, é uma circulação muito viva ali. Então, e é uma microcirculação. São vasos diminutos. Tá. Então, a diabetes, no primeiro momento, é uma doença de microcirculação. Pés, retina, rins e a parte de nervos periféricos são os mais afetados. Tá. No começo, a pessoa pode ter chance de AVC, de infarto, que são vasos mais calibrosos, mas o primeiro é a microcirculação que é afetada. Tá. E a retina é um dos primeiros órgãos afetados. Se você tem inchaços na retina causados pela obstrução de vasos, má perfusão, ou seja, a retina para de receber sangue, então ela vai morrendo nessas áreas e ela manda um comando para produzir novos vasos, só que esses novos vasos que ela produz são muito nocivos. Entendi. E que a gente chama de proliferação. E hoje em dia você tem as injeções para inibir essa proliferação e o laser. Tá. Mas então, sabendo que a obesidade é um fator de risco para diabetes, e a diabetes é um fator de risco para glaucoma também, então uma coisa vai linkando a outra. Então, a obesidade diretamente, eu não diria, mas indiretamente ela é muito nociva para o olho. Fora que é uma doença inflamatória também, né? Sim. Então libera muitas substâncias inflamatórias, né? Que pode... Pode, assim, sinceramente eu nunca li no estudo relacionado a isso com o olho, mas deve ter, entendeu? Porque faz todo sentido. Tá. E o que a gente precisa, assim, para ter uma visão saudável, né? Não, começa com uma visita regular ao seu oftalmologista, que muitas das doenças oftalmológicas, elas estão incubadas, a pessoa nem sabe que tem. No caso do glaucoma, dessas degenerações periféricas com risco de descolamento de retina. Então, uma visita regular ao oftalmologista, uma boa alimentação, rica em frutas, verduras, hortaliças, atividade física. E você não fumar, evitar o tabagismo e proteger seu olho da luz solar. Tá. E das telas também, né? Em relação às telas, tirar a luz azul do seu monitor já é suficiente. Tá. Ou se você já usa óculos, quiser colocar um filtro no óculos, tudo bem, mas esses tem óculos... filtro que você põe no óculos? Tem os filtros de luz azul agora, que tem vários nomes, várias marcas. Mas o que acontece? Ele tira um pouco... Quando você pega um celular e tira a luz azul dele, a tela fica um pouco mais amarelada. Com esse óculos, se você for usar esse óculos todo dia, não vai só na tela que vai tirar o branco. De qualquer lugar. De tudo. Você vai ficar vendo mais amarelo em todas as situações. Então, muitas pessoas não gostam, muitos pacientes não gostam desse tipo de filtro. Tá. Então, mais pra... Mas tem que tirar da tela. Do celular e do computador. Principalmente quem fica muito tempo, né? E eu acho que também, principalmente pra criança, né? Porque hoje em dia as crianças ficam muito no... Mas muitas crianças são emétropes. Então, o que é o termo emétrope? Não tem grau. Aí o pai tem que tirar, tem que baixar um aplicativo para a tela do computador ou no próprio celular que já tem e tirar essa... E além do que, a luz azul também, ela inibe, ela gera distúrbios de sono também. Porque a luz azul, ela inibe a produção de melatonina. Então, que a melatonina é um indutor do sono. Então, você demora mais para pegar no sono. Na verdade, a gente tem que evitar um pouco mais, né? Assim, à noite, né? Quem puder não mexer no celular, não... Sim. Ter um cuidado com isso, né? Porque a melatonina só é produzida no escuro, né? Então, imagina que você é um homem das cavernas. Pôr do sol... Vai dormir, né? Vai dormir. Já liberar a melatonina, você ia dormir. Só que o homem moderno não, né? As telas, elas inibem a produção de melatonina. Tem gente que fica até o último minuto com o celular ali ligado, né? E aí tem dificuldade em pegar no sono por causa disso. E aí começa a tomar... Aí tem que tomar melatonina, começa a tomar né? parazolam, aí quando não parte para outras coisas, assim. É uma onda, né? De tomar essas
né? Tem um monte de gente que toma remédios mesmo. Melatonina não é um remédio, né? É um hormônio que às vezes as pessoas usam, mas hoje em dia eles usam muitos remédios para dormir, né? Sim, demais. O próprio Zolpidem, que é um indutor do sono. Então, melhor a gente tentar prevenir da 8 forma da mais... noite, abandona a tela. Isso a TV também? TV também, mas a TV está mais longe. Diferente um pouco. É diferente, né? a tela está aqui, muito próxima do seu olho. Uhum. A gente não está falando da presbiopia aqui, que eu acho que é um tema É importante. verdade, a presbiopia. Um tema muito importante, que é aquela dificuldade de visão para perto, que surge depois dos 40 anos. Que é justamente porque o cristalino fica mais rígido. Ou Mas seja, todo mundo vai ter a presbiopia? todo mundo vai ter a presbiopia. Quem é míope, ele tem presbiopia, compensa. mas ele levanta, ele tira o óculos para ler. Ele não consegue mais ler de óculos, mas ele tira o óculos para ler, o míope. Mas quem não é míope, depois dos 40 anos começa a ter essa dificuldade, porque o músculo, esse músculo que eu falei, esse anel, ele perde a força e o cristalino fica mais rígido, ele perde a elasticidade. Então, ele não consegue mais fazer o foco de perto. Entendi. Meu conselho é que as pessoas que ainda conseguem levar a sua vida normal, Com levem. um pouquinho de presbiopia. Desde que isso não leve a um desconforto, nem leve a perda de produtividade no trabalho, evitem o uso do óculos precoce. Porque uma vez usando óculos, Você não consegue mais ficar você não consegue mais ficar sem. Uhum. Porque vai relaxar o músculo de vez e você vai deixar de exercitar o músculo e pronto. Aí você vai ficar dependente do óculos a sua vida toda. Eu tenho, né, presbiopia. Eu não tenho 40 ainda, mas eu tenho. Mentira. Eu tô quase chegando nos 40, eu não tenho. Mas o que eu faço? Tento não usar. Daí quando não tem claro, jeito, tipo assim... tudo é bom senso, tudo, né? Aí vou ler um rótulo. Hoje em dia eu não consigo mais ler um rótulo. Então aí você pode ter o óculos para essa situação. Isso, daí eu vou lá... Vai ler o rótulo. Eu já aumentei a letra do meu celular também. Então, o que eu falei, tudo, não pode virar sofrimento na vida da pessoa. Se for para usar óculos, usa. Paciência, uma hora vai chegar, essa hora vai chegar uma hora. Entendi. Você tem que usar óculos de perto. Mas a presbiopia não dá para usar lente? Dá, então, tem as situações de lente de contato. Tem a lente de contato multifocal, que, assim, o índice de satisfação não é muito alto entre os pacientes que utilizam a lente de contato multifocal, e tem o que a gente chama de monovisão. O que é a monovisão? Você deixa o olho dominante, que é aquele olho que você olha numa luneta, você deixa esse olho dominante para longe, e o olho não dominante você põe uma lente de contato para perto. E observa se o paciente vai se adaptar ou não. Não são todos que se adaptam, mas tem uma aceitação muito grande. Nos primeiros 10 dias, se o paciente conseguir usar... Fica estranho. Então, nos primeiros 10 dias pode ficar estranho. Tá. Mas a aceitação tem sido grande. E o que é esse olho dominante que você falou? A gente tem olho dominante, que é o olho que a gente usa, por exemplo, para olhar no buraco de fechadura, que é o olho que você usa para fazer uma mira. Mas ele enxerga melhor, é isso? É neurológico. Não, é neurológico. É igual a gente tem uma mão dominante, a gente tem um olho dominante. Que a gente usa, geralmente a gente não percebe, mas é o que a gente usa mais para longe. Ah, tá. Entendeu? Então, entendi. Esse olho dominante que a gente tem, que você nem sabe que você tem, mas você tem olho dominante. Então, esse olho a gente tem que deixar ele sempre bom de longe. E o olho não dominante, você... Tá. E uma outra coisa também que eu tenho curiosidade, quem tem olho claro é pior, assim, pra... Olho claro, ele é menos pigmentado, Sim. né? Então, tem menos melanina. Menos melanina. Não só na parte da íris, mas na parte da retina também. Então, ele é mais suscetível à ação solar. Tem menos proteção, porque a melanina protege em relação ao sol que entra dentro do olho. Então, uma vez com pouca melanina, você é um olho que envelhece mais fácil do que os outros. Igual a pele, por exemplo. Sim, né? Muito perfeito, igual a pele. Tá. Daí tem que usar... Tomar um pouco mais de cuidado. Porque nos países europeus, o índice de degeneração de mácula é enorme. Os países que têm os olhos mais muito claros. mais do que... Muito mais do que em outros lugares, do que no Brasil, por exemplo. Pelo menos eles têm uma desvantagem, né? Porque o olho claro é mais bonito. Legal, nossa, adorei. Então, assim, pra gente ter uma visão... Cuidar da nossa visão é como se fosse cuidar do corpo mesmo, igual a gente faz, do corpo, né? Da pele, então é uma vida saudável. Uma alimentação saudável, não atividade fumar, física, não fumar. Uma boa alimentação. Poder, assim, usar também alguns antioxidantes, né? Suplementos, né? Às vezes as pessoas não conseguem suprir com a alimentação. Sim, se a pessoa, como eu falei, a vitamina A é importantíssima no metabolismo da retina, né? Então... E também tem gente... quando a gente fica mais velho, nosso processo antioxidante, ele também envelhece, né? Então, a gente precisa de, às vezes, usar suplementos, né? A gente vai sofrendo também com a ação de radical livre, Isso, E legal, aí a gente pode fazer isso. Usar suplemento, alimentação saudável, né? E visitar o oftalmologista. De quanto tempo? Então, aí depende da idade, né? As crianças até os 7 anos...
a gente recomenda que possuem grau de óculos, a gente recomenda a cada 6 meses. Senão pode vir anualmente. Tá. Então o ideal é vir todo ano, todo mundo, né? Mas a gente sabe que é muito difícil. Se a pessoa tá bem, ela pode até esperar uns 2 anos Eu para acho que eu voltar nunca ao levei meu oftalmologista. filho no oftalmologista. O João? O João. Ele tem 6 anos. Ele fez o teste do... Então, quando nasce, olha, faz um teste, né? Lá do não, teste do olhinho. olhinho. Mas tem um tema importante pra gente abordar aqui, que é a ambliopia, né? O que é a ambliopia? Ah, Ambliopia, a gente tem até os 7 anos de idade. Se você pedir uma curiosidade, eu vou te dar uma aqui tá. agora. Uma Você tem até os 7 anos de idade para estabelecer uma comunicação entre seu olho e seu cérebro. Sinapses. Tá. Então, essa formação neurológica da visão, ela ocorre até os 7 anos. O que acontece? Se uma criança ela tem um olho sem grau nenhum e o outro com 5 graus, por exemplo, o cérebro vai cortar essa via. Ele só vai usar o olho bom. E ele vai ficar Entendeu? cego de um olho? Digamos que você traz o João comigo com 8 anos. Já não consigo mais tratar o olho dele. Porque a comunicação não foi feita até os 7 anos, não se faz mais. Mentira. Por isso que você vê crianças usando tampão. Aquele tampão. Que tampa o olho bom para exercitar o ruim, para Entendi. fazer esse caminho entre o olho ruim e o cérebro, entendeu? Então, a minha mãe teve isso. Ela não Ambliopia? enxerga de um olho. E aí... Sua mãe é minha paciente também. ela não enxerga de um olho. Porque quando ela... Na época, né? Imagina. Imagina. Muito tempo hoje atrás. Hoje em dia eu atendo Na verdade, pacientes com ambliopia. ela enxerga vulto. Ela fala, mas só de um... Mas como que a pessoa não sabe que ela não enxerga de um olho, né? Mais um dado curioso, 80%... Outra curiosidade. 80% das perdas unilaterais de visão são descobertas por acaso. Mas se a pessoa não tampa um olho pra Pessoa- ver? é por acaso. Aí ela descobriu. Mas ela não percebe no momento crucial, no momento agudo da perda de visual. Muitas vezes ela não percebe. Ela percebe quando uma mecha de cabelo tampa aí? o olho bom, Entendi. ou alguma Nossa, situação que ela tem que fechar um olho e aí percebe, por exemplo, uma conjuntivite, que ela começa a coçar o olho e percebe que não está chegando o outro. E sabe uma outra coisa que eu queria perguntar? A última coisa. Pode perguntar à vontade. A gente, por exemplo, se eu for perdendo a visão, né? Eu vou perdendo a visão. Eu percebo que eu vou perdendo, se for muito lenta. Lentamente não. Alguns pacientes com catarata chegam com 30% de visão no consultório achando que estão enxergando normal. Descobrem, vão no exame de rotina porque não passaram no exame de habilitação. Muita visita que a gente tem é o paciente que vai no Detran, é reprovado e aí vem, porque até então não tinha percebido nada. Então, as perdas unilaterais principalmente. As bilaterais são mais raras, isso aconteceu. O paciente até descobre um pouco antes. Tá. Mas tem caso de paciente que vai perdendo devagarzinho e não percebe. Mas aí- Glaucoma, por exemplo. O glaucoma é assim, o paciente vai perdendo a visão periférica primeiro, né? Não percebe, quando chega no oftalmo já é tarde demais. Entendi. Então, assim, mas isso você consegue dentro do consultório ver, né? Assim, a gente faz a medida de acuidade visual, faz todos os exames. Né? Tá. Então tá bom. Então já vou marcar semana que vem a consulta do João. Ou você pode fazer você mesmo o teste em casa, né? Pra você estar enxergando. Né? Mas o ideal é você levar no Não, vou levar, oftalmologista, vou né? levar. Então tá bom, Pedro. Obrigada, viu? Adorei nossa conversa. Eu que agradeço o convite, a oportunidade aqui de esclarecer um pouco sobre as doenças oculares. E daria, assim, pra gente ficar um tempão conversando, né? Sim, tem muita mais coisa pra falar. Aí a gente combina outro dia de Faz um falar ano. mais. Tá bom. Obrigada, gente. Muito obrigado, Sabrina. Uma boa tarde. Vamos encerrar aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.